começou a gravação? Já. Calma, eu vou participar. Esse aqui? Isso, filho. Boa noite. Boa noite. Alô. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Que coisa boa, que Boa coisa noite. boa. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui, que agora é um programa diferente. Deixa eu ver, aqui tem como listar, Gabriel? Sim. O nome de quem está aqui, para mim dar um oi. Aqui. Isso, aparece. Tem como aparecer aqui Tá aí, ó. a tela? Não, eu sei. Aqui? Mas deixa eu ver aqui, gente. Sua cara. Adilson, Ana Carolina, Gabriel, Isabela Rodrigues, Isabela Xavier, Larissa Bárbara, Maria Júlia, Mariana Lourenço, Mariana Souza, Matheus Felipe, Pedro Augusto. Que coisa boa, gente. Boa noite a todos, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Então tá ótimo. Então, gente, eu vou agora aqui para a gente colocar. É aqui, né, Gabriel? Aqui. Pode ser, não sei se é aqui. Vou aqui. Aqui. Deixa eu falar com vocês. Eu vou iniciar, tá? Eu acho que então todo mundo que já foi tranquilo para poder entrar, pelo que eu observei aqui, que eu já estava atenta há uns 15 minutos. Pelo que eu vi, o pessoal foi entrando e foi tranquilo. Ok, gente? Foi melhor do que aquele outro aplicativo, professor. É mesmo, Adilson? Ah, que bom teu feedback, que coisa Melhor, boa. porque o outro eu tava tendo dificuldade para entrar e demorava demais. Eu perdia grande conteúdo do que a senhora do que a senhora estava No explicando. início. Então, que bom. Então, foi fácil entrar. Eu estou até perguntando isso para a gente ter noção em relação aos outros colegas, né? Para a gente, então, poder começar, mas com a tranquilidade de que todo mundo que quis entrar aí já está tendo acesso. Que bom. Deixa eu falar com vocês. É um sistema novo. Esse link que eu encaminhei hoje para Mariana, para ela fazer a gentileza de encaminhar a vocês, é o link que vai ser agora toda a nossa segunda-feira, tá bom? Então, aqui, Gabriel, não tem como eu ver o chat, não? Não, só no computador de quem tá. Então, tem como colocar o chat aqui para mim? Tem. Então, esse vai ser o mesmo link, tá? Eu acho que isso para a gente facilita, né? Para não ter que toda hora ter que ir um novo link. E eles também pediram para a gente agora, gente, no sentido de dar um intervalo, como se nós estivéssemos presencialmente, tá certo? Porque aqui a expectativa é justamente isso, que a gente consiga ir direto, sem ficar tendo aqueles momentos de gravação que paravam. Então, a gente vai direto, e aí eles pedem para a gente dar aquele intervalo para vocês também ficar à vontade, lanchar alguma coisa, para poder dar uma quebra e ficar mais leve. Tá combinado? E outra coisa, deixa eu ver aqui, Gabriel, tem como eu ver o chat aqui e ver o meu slide? Cadê? É isso que eu quero. Isso que eu quero, os dois. Isso, mas cadê o chat? Isso aqui, para ir para o pessoal poder falar. O chat abre aqui. Tá bom? Então tá. E uma coisa também, gente, eu já até mandei uma mensagem para a Mariana fazer a gentileza de replicar a vocês. Em relação à atividade, né? Que a data para vocês da entrega era de hoje do estudo dirigido. Não tem problema, porque na verdade a gente eu coloquei isso desde o início. E como a gente não alcançou a matéria toda, a gente pode combinar o seguinte: o que eu vou falar aqui, depois eu até replico no final, para a gente ficar bem tranquilo e todo mundo poder acompanhar. É o seguinte: quem já entregou, ótimo.
Mas, porventura, quem está tendo uma dificuldade maior, embora o que eu perguntei de uma maneira geral esteja no meu material todo, a gente pode combinar o seguinte: a gente pode estender o prazo de entrega, então até no máximo sexta-feira, porque depois eu tenho que liberar em termos de nota. E se porventura, que ainda a gente não consegue, que a gente não vai fechar o digestório todo hoje, se tiver alguma outra pergunta que vocês tiverem maior dificuldade, não tem problema não. Podem deixar à parte e me mandar apenas aquilo que vocês conseguiram contemplar com anatomia e histologia, tá bom? O que eu falei com a Mariana hoje, mandei em termos de mensagem para vocês, eu replico aqui para todos que podem contar comigo. Eu sou a professora madrinha de vocês, a gente não está presencialmente, mas a gente pode resolver alguma coisa de porventura que vocês acham que esteja mais difícil nesse sentido, podem contar comigo, não precisam ficar estressados, não. Eu sei que está uma época tumultuada para todo mundo, né? De várias situações aí que infelizmente estão acontecendo no nosso país. Então, podem ficar tranquilos. A gente conversa, a gente chega de uma maneira, da melhor maneira possível, sempre imaginando para vocês terem um aprendizado, tá combinado? Então, isso que eu deixo bem claro para vocês, não precisam estressar, não. A gente sempre vai conversar para a gente poder resolver. O importante é que vocês possam fazer as atividades e aprender, tá combinado? Então, eu vou começar agora. Oi, pode falar? Oi, alguém ia falar? Não. Então, tá bom. Então, eu vou... Ih, tá dando uma microfonia. Microfonia? Eu tô ouvindo o que eu tô falando. Direto aqui. Bem, então nós vamos começar. Agora resolveu, Gabriel. É porque tava dando eco, tá? Nós hoje vamos mudar um pouquinho o assunto, né? Porque nós estávamos tratando sobre o sistema renal. Hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório, tá certo? Vou apresentar a vocês aspectos anatômicos e histológicos. O que significa isso? Assuntos em que eu vou apresentar a vocês as características anatômicas, morfológicas e também sobre uma constituição básica tecidual. Tá combinado? Então, vamos. Antes de qualquer coisa, eu sempre gosto, e eu vou até ver aqui, ó, para vocês, em relação a falar, porque aqui no chat não está aparecendo bem, Gabriel. Tem como eu deixar aqui para ouvir eles perguntarem, caso eles queiram perguntar? O chat ok. Então, coloca só aqui para mim. Eles não podem... Isso. Vamos permitir os meninos falarem? Porque aí, se eles tiverem dúvida, já está liberado. Como assim liberado? Eu quero que eles tenham voz para falar. Gabriel. No chat? Não, meu Gabriel. Eu quero que eles possam interromper e fazer uma pergunta, se for o caso. Tá bom? Viu, gente? Então, eu vou fazer o seguinte. Vocês vocês estão aí... Vocês estão aí com... Inclusive, a maioria de vocês já colocaram o mute, né? No microfone. Nós vamos combinar, como esse é um programa novo, uma plataforma nova, vocês podem permanecer, então, com o microfone desligado, para evitar que esse barulho, eventualmente, atrapalhe aqui na projeção, tá? Mas aí, fiquem à vontade o seguinte, porque esse aqui, não me aparece as perguntas, igual a gente estava fazendo no chat, tá? Então, o que eu queria combinar com vocês? Se surgir alguma pergunta, alguma questão, vocês podem, aí vocês mesmos tiram o mute do microfone de vocês naquele momento e podem fazer a pergunta, tá combinado? Para vocês não precisarem ficar engessados e ficar com alguma pergunta pendente, tá combinado? Então vamos. Bem, eu sempre gosto, quando eu falo inicio um sistema, eu gosto de chamar a atenção do meu aluno quanto à função. Na hora que eu falo sobre sistema digestório, né, acredito que vem sempre à mente da gente a alimentação, né?
E é isso mesmo. É muito importante, eu chamo a atenção de vocês, que na hora que a gente inicia a falar sobre sistema digestório, a gente imaginar que é um sistema do nosso organismo que nos proporciona, a partir da alimentação, né? Literalmente, com que eu possa me alimentar. Mas mais do que isso, gente? Para que nós possamos aproveitar, né, as vitaminas, os nutrientes, toda a constituição energética que está ali presente nos alimentos, tá bom? E, logicamente, depois desse aproveitamento, o que nós temos? Eu tenho a questão de, obviamente, ter que eliminar as excretas, os excessos. E aí a gente também conta com o sistema digestório, certo? Então, vamos dar início agora a esse sistema digestório que é tão importante, assim como tantos os demais, mas que faz parte ali do nosso dia a dia. Bem, eu sempre gosto de começar aqui com a gente em relação ao início da nossa unidade, com o tópico norteador do nosso livro, né, do nosso livro institucional, no qual ele sempre coloca para a gente uma situação clínica. E eu vou ler aqui para vocês e vocês vão perceber que nós, ao longo dessa noite de hoje, eu vou esclarecer para vocês o porquê, tanto dessa imagem em si, quanto dos dizeres aqui dessa situação clínica, tá bom? Então, olhem só. Clara tem notado constantemente um inchaço na região do pescoço, somente do lado direito. Aqui na situação, vocês podem observar esse indivíduo, né? Uma imagem realmente demasiada, ou seja, inchada, né? Logo após a estrutura do pavilhão auditivo, tá bom? Então, no caso aqui, os amigos da Clara já tinham perguntado a ela se ela já havia contraído cachumba. E ela disse que sim. Então, isso não era o caso. No entanto, nenhum outro sintoma lhe incomodava, além desse inchaço na região das glândulas parótidas, próxima à região anterior das orelhas, incomodando até mesmo para dormir. E aí é o que eu falei com vocês. A gente vai perceber daqui a pouco, que eu vou apresentar a vocês, quais situações que eventualmente possa levar o indivíduo a um edema como esse. E por que, inclusive, de situações dolorosas, tá bom? E até mesmo porque ele falou aqui, ó, houve a princípio uma pergunta a ela se ela já tinha contraído a cachumba, né? Vocês vão ver que isso daqui também faz sentido, tá? Bem, como todo sistema, né, nós temos que entender o início da sua formação. Então, no início embriológico, nós temos a formação do sistema digestório a partir de duas aberturas, que é, inicialmente, a estrutura do estomodeu, que vai dar origem à nossa boca, e, posteriormente, nós temos a situação do proctodeu, que é essa regiãozinha aqui, que é o que vai dar origem à estrutura anal, tá bom? Bem, aí, vejamos, por que isso é tão importante? Porque, logicamente, todos os sistemas são importantes, mas nós temos, desde o primórdio, né, também a necessidade da chegada de nutrientes e, posteriormente, da eliminação de algumas excretas, mesmo ainda dentro do ventre materno, tá bom? Então, vocês vão ver que esses dois folhetos, estomodeu e proctodeu, que vão dar origem à boca e à região anal, são os primórdios desse processo digestório que vai na verdade, se aprofundar ao longo durante todo o desenvolvimento, né? E nós teremos, finalmente, na hora que nós temos ali o indivíduo ao nascer, com a constituição do sistema digestório devidamente pronto, apto a iniciar o seu processo de alimentação e aproveitamento dos nutrientes, tá bom? Olhem só, eu sempre gosto de, inicialmente, trabalhar com vocês, apresentar a vocês aqui essas estruturas básicas que compõem nosso sistema digestório, tá? Chamando a atenção que depois eu vou apresentar cada uma dessas regiões separadamente. Mas só para a gente ter uma noção de um todo, uma noção do conjunto, da gente imaginar o que de fato nos espera ali no sistema digestório, tá bom? Então, olhem só.
Nosso sistema digestório ele é compreendido, de fato, por duas aberturas. Um que é a cavidade anal e a outra que é a cavidade oral e a outra que é a cavidade anal, né? Então, a partir daí, a partir dessas duas aberturas, onde nós temos, consequentemente, a entrada do alimento pela cavidade oral, nós teremos todo um segmento aqui, né, de estruturas e de órgãos associados para que, finalmente, um material a ser aproveitado possa realmente fazer parte do meu organismo. E, deixa eu ver aqui, porque caiu aqui, né? Apresentação. Deixa eu ver aqui. Ok, gente? Normalizou aí? Ok. E nós também podemos observar que eu tenho que ter mecanismos, obviamente, para que depois possam ser expelidos os excretas, né? Bem, depois da cavidade oral, nós teremos aqui toda uma gama de estruturas que fazem parte da nossa cavidade oral, inclusive a estrutura dentária, né? Que colabora para esse processo de trabalho com o alimento. E depois, posteriormente, nós temos uma região da faringe. Essa região da faringe, gente, que é a região da garganta, né, que nós vamos ver adiante, é uma estrutura da qual ela faz parte tanto ao nosso sistema digestório quanto ao nosso sistema respiratório, que vocês vão ver adiante também, tá certo? Bem, posteriormente, nós temos essa região do esôfago, que é uma estrutura tubular, condutora, tá? E haverá ligação. Gente, por favor, tem um sonzinho. Acho que tem alguém que está com o microfone ativado. Por gentileza, desliguem o microfone agora. Liguem ele apenas na hora de fazer a pergunta, porque aí acaba dando interferência aqui no fundinho, olhem. Quer ir embora, por quê? Pode ser? Não, pode ir, coisa que eu tenho que ir. Tá, gente? Tem gente que tá com o microfone ligado que tá interferindo aqui, ó. Bem, do que eu observo aqui, depois dessa veia condutora, eu tenho uma estrutura que é o estômago, tá? Que é esse daqui. A estrutura do estômago, vocês vão ver que ele é muito importante. Ele trabalha muito com o nosso alimento e a gente, de uma maneira bem grosseira, a gente faz uma comparação. Ele funciona como um verdadeiro liquidificador, tá? Trabalhando e fazendo com que o nosso alimento possa, de fato, ser trabalhado com várias substâncias, tá? A fim de que ele possa ser aproveitado na hora que ele chegar no nosso intestino delgado, certo? Olhem só, depois do estômago, nós temos o intestino delgado, que é essa estrutura tubular aqui que nós vamos ver, bem grande, com características muito interessantes para a gente perceber o quanto que o nosso organismo ele é preparado a poder, né, de fato, aproveitar da nossa ingesta, tá bom? Bem, depois do intestino delgado, nós teremos o intestino grosso, que é essa estrutura que vocês observam aqui, ladeando, na verdade, aqui o autor ele fez um corte, tá? Mas é uma estrutura totalmente retilínea, completa, do qual nós vamos ver que ela, inclusive, é distribuída em porções, do qual agora eu não vou falar para a gente poder ir aos poucos. E depois do intestino grosso, tem uma região que a gente denomina de sigmoide, depois reto e região anal. Bem, mais do que isso, aí eu chamo a atenção de vocês de uma situação, é que... Mamãe, cadê seu óculos? Olhem só. Deixa eu ver aqui, gente. Na hora que a gente observa, deixa eu colocar aqui, gente, o mute para o pessoal aqui. Aqui. Deixa só um minutinho, gente. Agora eu achei. Ativar mudo. Por favor. Ativar mudo.
Gente, eu tô olhando aqui, é porque a maioria, para mim, tá tudo no mudo. Por gentileza, quem não tiver, achem aí pra gente. Parece que tem. Olha só. Pode Aí ser a Angélica, que não tá no mundo aqui. Deixa eu ver o que mais. E quem mais? Agora eu acho que foi, não foi? É, Aqui, agora mas é porque eu tiro o mudo, aí parece que ela volta ao som. Eu peço, tá, gente? Por favor, porque senão acaba. Aí, Angélica, por gentileza, desliga o seu microfone, liga só na hora de fazer a pergunta. Isso, Angélica, muito obrigada, viu? Valeu. Deixa eu ver aqui. Então, gente, aqui, ó. Aqui. Isso. Vou aqui, tá? Olhem só. Bem, aqui reparem vocês, então, que é onde nós estávamos falando, tá? A respeito de toda a estrutura. E só para completar, gente, nós iremos observar que associado a todo esse trajeto, a todo o sistema do sistema digestório, nós temos o que nós denominamos de glândulas associadas, tá bom? Que são as glândulas salivares, que estão aqui pontuadas, o fígado, que é a maior glândula do corpo humano, vocês vão ver, ele pesa cerca de 1,5 kg, e o pâncreas, tá? O pâncreas, que também é uma glândula muito importante, aqui no caso pra gente, tanto do sistema digestório, como a gente vai estudar lá no sistema endócrino, tá bom? Bem, gente, eu só queria, antes de repassar, só pedir a vocês, reafirmando, qualquer pergunta, qualquer observação, podem, por favor, ligar o microfone de vocês e participar, tá bom? Eu quero que vocês participem da aula, fiquem à vontade. A gente só tem que evitar o barulho para ponto de não atrapalhar o colega ouvindo, tá certo? Então tá, fiquem à vontade, a participação de vocês é muito bem-vinda. Olhem só, aqui eu chamo a atenção de vocês porque quando nós falamos dentro, né, desde o início daquela estrutura da região da cavidade oral, nós temos aqui um processo importantíssimo, que é o que a gente faz, que é a nossa mastigação, né? Parece bobo, mas olhem só, se eu tiver que perguntar a vocês aí, me falam, vocês mastigam ou vocês engolem? Eu acho que a maioria, se duvidar, engole. Simplesmente pega o alimento e na hora que vê já foi, né? Eu tenho uma situação clássica, que teve uma vez, eu cheguei na faculdade morrendo de fome, tinha uma coxinha me esperando, sempre falo isso para os meus alunos. Fiquei super entusiasmada, porque é uma coisa que eu gosto muito. E de repente, o que eu verifiquei, tá gravando bonitinho, tá? O que eu verifiquei é o seguinte, que eu sentei para lanchar. Na hora que eu vi, simplesmente a coxinha tinha sumido da minha frente. Eu realmente levei um susto, porque eu não percebi que eu tinha alimentado. Eu só tinha certeza que eu tinha comido a coxinha porque eu era a única acordada da casa, né? Mas foi porque eu acabei distraindo, eu entrei no WhatsApp, vendo ali as novidades e tudo. Mas por que eu gosto de contar isso para os meus alunos na hora que eu falo desse processo? Porque eu acredito que, assim como eu, vários de vocês no nosso dia a dia, na hora da alimentação, a gente não toma muita consciência, né? Começa ali em termos de alimentação e na hora que vê já engoliu. E isso é péssimo, tá? Do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de aproveitamento, isso não é o ideal, tá? E mesmo porque, olhem só, a mastigação, ela deveria durar pelo menos 1 minuto. A cada vez que eu coloco um alimento à boca, eu deveria mastigar por cerca de 1 minuto, tá bom? Isso, na verdade, é importante porque a partir do momento que na minha cavidade oral eu tenho ali, eu mastigo adequado, eu utilizo de toda a minha dentição para fazer com que aquele alimento tenha partes menores, enfim, e misture-se com a nossa saliva, eu estou preparando o alimento, tá certo? O esôfago, que é esse conduto que liga a cavidade oral ao estômago, ele é uma estrutura condutora, tá?
Ele que nos permite fazer a deglutição. Então, a partir do momento, reparem vocês estão aí alimentando, mastigando, de repente, na hora que você se permite engolir, aí pronto. Aí agora é esse processo de deglutição. E o alimento vai seguir agora um caminho adequado, um caminho do qual nós agora não teremos mais o controle voluntário sobre ele, né? Bem, logo após essa estrutura tubular, nós temos um ambiente importantíssimo, como eu já mencionei para vocês, que é o nosso estômago. No estômago ocorre o que nós denominamos de digestão química. Lembram que eu falei, em termos de comparação a um liquidificador, entre aspas, né? Porque o alimento vai chegar até aqui, a esse ambiente, que é extremamente muscular, vai se associar a vários componentes químicos ácidos e para que ele realmente possa ser devidamente aproveitado. Tá? Então, esse ambiente daqui, ó, um bom processo digestório, uma boa digestão pelo nosso estômago é fundamental para que tenhamos um processo digestório adequado, certo? Bem, na hora que eu falo de absorção, gente, a absorção dos nutrientes, ela ocorre principalmente nessa regiãozinha aqui, que é do intestino delgado, tá certo? Ela tem uma duração variável, inclusive muito de acordo com o tipo de alimento que a gente faz ingesta, tá bom? Vou entrar em detalhes daqui a pouco para vocês. O intestino grosso é um ambiente que nós falamos que ocorre principalmente a absorção de água. E nós estamos, na hora que o alimento, aquele material que foi ingerido, ele está passando pelo intestino grosso, ele na verdade está agora tendo a sua formação do material fecal, para que aí ele possa ser armazenado nesse ambientezinho aqui, que é a região que a gente denomina de sigmoide, e de acordo com a nossa necessidade e a partir do momento que a gente se permite também, né? Nós temos aqui a evacuação, tá bom? Porque, afinal de contas, em situações de normalidade, a gente consegue ali controlar o momento que eu posso e que eu tenha necessidade, que, na verdade, é melhor, adequado para que eu possa ir ao banheiro e realizar a defecação, tá certo? Bem, ao longo, tá, de todo esse processo, reparem vocês que é um processo, um conduto longo, né? Na hora que existe a passagem do alimento pelas estruturas musculares, nós falamos que está havendo movimentos peristálticos, tá? Peristaltismo, que é aquele movimento, aquela condução do alimento ao longo do trato digestório, tá? Bem, aqui eu apresento a vocês a cavidade oral. Olhem só, tá? Aqui na cavidade oral, da qual nós temos a estrutura dos lábios, né? Que é a nossa estrutura externa, tá? E nós temos na cavidade oral, é interessante, porque existem algumas regiõezinhas que eu acho que vocês já até ouviram falar em termos de nome, viu? Mas que, de qualquer forma, é importante para que a gente não tenha dúvida em relação ao que realmente representa aqui para gente. Eu peço a vocês agora aí, coloquem, elevem a língua de vocês e cheguem aí, sabe quando a gente fala o céu da boca? Olhem, coloquem, margeiem a língua de vocês até mais ou menos essa regiãozinha que eu estou apontando aqui no slide. Dá para perceber que essa região é o que nós denominamos de palato duro. Eu consigo perceber que aqui em cima eu tenho um assoalho, inclusive ósseo, né? Por que eu falo disso? Porque se a gente perceber, ó, se eu caminhar mais adiante, mais profundamente, eu vou perceber que agora eu tenho uma região tecidual, que é aquela hora que quando a gente se olha lá no espelho, abre, né, bem a cavidade oral, e a gente percebe que lá no fundo eu tenho uma região membranosa, que é o palato mole, tá? Então, olhem só, palato duro, que é essa região superior, onde a gente percebe que realmente tem uma estrutura dura, né, óssea, e eu tenho o palato mole, que é aquela região membranosa, tá? Aqui, ó, é a úvula palatina, tá bom?
muita gente fala campainha, né? A estrutura é a úvula palatina, tá? E nós temos aqui na lateral que são as tonsilas ou amígdalas, tá bom? Então aqui, ó, são as tonsilas palatinas. É muito comum, às vezes, durante o processo infeccioso da garganta, a gente ter a queixa, né? E a gente literalmente perceber que ela tá aumentada, o volume dela aumentado, a ponto até de incomodar e a gente ter dificuldade na deglutição, tá bom? Logicamente, aqui a estrutura da língua. Essa é a posição anatômica da língua, tá, gente? Com a abertura dela, do qual eu consigo perceber a estrutura do frênulo da língua. Isso daqui é clássico, é a gente chegar de frente ao espelho e conseguir identificar essas regiões, tá bom? Bem, logicamente, a cavidade oral, ela é toda revestida, né, ladeada. Pode perguntar? Falando das amígdalas, Certo. aquelas bolinhas brancas que formam nelas, As com odor fétido, né? se eu não me engano, eu esqueci até o nome. Que Por que isso? elas são formadas? Na verdade, ali tem muito. Ele não é aquela estrutura, é questão mesmo do próprio organismo, né? Do organismo, às vezes restos alimentares, por isso que tem um. Porque, aliás, na verdade, ali você tem uma característica de bactérias, né? Fermentação. Então, por isso tem aquele odor. A gente tem que ter muito cuidado e não, por exemplo, não confundir a esses casos, como por exemplo, quando a amígdala está de fato congesta, inflamada. Aí nós temos placas bacterianas pontuais, né, em relação à tonsila, e que aí é um processo inflamatório, tá bom? Mas essas estruturas, elas são formadas continuamente no nosso organismo, não confere para nós nenhum prejuízo funcional, não significa nada em relação a isso, e é muito em função mesmo, acúmulo de material mesmo do processo digestório que eventualmente possa ficar aí para gente na cavidade e se agrega a tonsila palatina, tá bom? Bem, e aqui, olhem só, eu sempre falo, né, cavidade oral, a gente tem que ter muito cuidado, porque é um ambiente do qual tem ali restos alimentares, por isso que é muito importante uma higienização adequada, né? E contínua. Por quê? Quer queira ou não, ficam resíduos, cria-se ali fermentação, aí dá um odor, né? Até mesmo a própria halitose, que é aquele odor que algumas pessoas, ou algumas situações, né? Que eventualmente a gente sente, igual, tem certeza, todo mundo ao acordar percebe que o hálito ele tá bem diferente, né? Para não falar outras coisas. Mas por causa justamente disso, porque fica quieto, fica parado. Não sei se você sabe, por exemplo, a saliva, ela ajuda, a boa produção da saliva, ela ajuda numa higienização da cavidade oral, tá? Até mesmo no nosso dia a dia, tá? Bem, e aqui eu vou apresentar a vocês, nós mamíferos somos os únicos a apresentar, no caso aqui, na nossa dentição, a nossa dentição ela é variada, até chama a atenção de vocês aqui, vai aparecer adiante também, não só em termos do tamanho, estrutura e função, tá? Isso é uma coisa exclusiva nossa e é um detalhe importante porque nos permite ter um melhor aproveitamento dos nossos alimentos, tá? Por isso que eu tenho um que venha cortar, né? Que venha triturar, então isso é muito importante, isso colabora muito pra gente. Aqui falando da amígdala, nessa imagem, dá pra gente perceber ela bem mais proeminente, bem mais fácil, tá bom? A cavidade oral, ela se comunica com o meio externo através dos nossos lábios e internamente com a orofaringe através dessa estrutura que é a úvula palatina que eu falei com vocês. Tá? Aqui é uma hemicabeça, tá? Do qual eu consigo verificar aqui, ó, região nasal,
e aqui, ó, é a região oral. Aqui seriam os lábios, tá? Essa estrutura aqui representada é a língua, tá? É a língua, a estrutura muscular. Bem, o que eu chamo a atenção de vocês? Porque nós temos aqui, aí eu peço a vocês que aí em casa, façam como se você estivesse assoprando um balão. Percebam que a região das bochechas, elas vão ficar proeminentes, concordam comigo? Bem, por que eu falo disso? Porque essa região, quando a gente faz esse exercício, a gente percebe que tem uma concavidade, né? Limite entre a nossa região de bochecha, região interna, e a nossa área dos nossos dentes, tá? Isso é denominado de região vestibular, que é uma área que sempre existe, mas que fica muito mais fácil para a gente quando a gente assopra, né? A gente consegue perceber essa área física de uma maneira adequada, tá bom? Bem, essa região, que é a região oral, como eu falei com vocês, ela é fundamental aqui para um processo de deglutição. Eu vou chamar a atenção de vocês de um detalhezinho, mesmo que depois adiante eu explique de novo, mas só para vocês entenderem. Concordam comigo que tem hora que a gente coloca um alimento à boca, a gente mastiga, 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 e às vezes fala assim, não tem coragem. Às vezes a textura do alimento, alguma coisa, você acaba não tendo a coragem de deglutir e a gente acaba eliminando esse material da cavidade oral, né? E isso ocorre em função da nossa língua, tá? Porque nós vamos ver, a nossa língua é um tecido muscular que é susceptível ao controle voluntário. Então, é por isso que tem hora, que eu tenho certeza que isso já aconteceu com todos nós, nem que tenha sido só na fase infantil, porque criança faz muito disso, né? Que é a gente perceber, mastiga, mas ainda tem a possibilidade de expulsar esse material da cavidade oral. Agora, depois que esse alimento segue o esôfago, a gente não consegue mais expulsá-lo, tá? Vias normais, né, gente? Logicamente que a gente sabe que tem a situação de vômito, enfim, mas aí é uma outra situação que a gente vai ver mais adiante, tá? Bem, olhem só, nessa mesma região, vocês já devem ter ouvido falar dessa terminologia, né? Trato digestório alto, que corresponde justamente à nossa região de cavidade oral e à estrutura faringiana, tá certo? Eu gosto dessa imagem e até mesmo para vocês acompanharem, acostumarem, percebam aqui, gente. Olhem, aqui eu tenho a cavidade oral, o alimento vai seguir esse trajeto e o sistema digestório, ele continua aqui, ó, nesse ambiente que eu estou passando o cursor. Olhem, acompanhem comigo. Aqui é o sistema digestório, aqui é a estrutura do esôfago. Por que eu estou falando disso com vocês? Porque se vocês observarem, existe uma estrutura aqui anterior, que isso daqui é sistema respiratório. Então, é muito importante que vocês consigam perceber isso em termos de anatomia, tá bom? Então, isso é muito importante. Reparem que o sistema digestório, olha, eu tenho cavidade oral, região da faringe, e agora eu vou ter o esôfago, que é aqui, posterior. Professor. Bem, pode, é isso que eu ia falar. Qualquer pergunta podem fazer. Pode. Quem aqui vai falar agora? É a Débora. Oi, Débora. Diga. Eu tenho uma pergunta em relação à traqueoscomia. As pessoas que fazem traqueoscomia, ela interfere também na questão de alimentação? Ô, Débora, olha só. Eu vou chamar a atenção para vocês aqui. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro. Não, ele, na verdade, não deva interferir, não, tá? Por quê? Porque durante o processo de alimentação, nós vamos ver que eu tenho que ter um mecanismo aqui, ó, para poder fechar esse ambiente, isolar o ambiente respiratório do ambiente digestório, tá? Então, vias normais, não deve ocorrer alteração, não. Tá? Que seria aquela perfuração que se faz
porque o indivíduo às vezes está com dificuldade, seja por qualquer motivo, às vezes até mesmo tumoral, de ter a passagem do ar, que aí a passagem do ar seria, olha, vocês conseguem verificar meu cursor, não conseguem? Sim. Sim, tá ótimo. Olha, Débora, o ar normalmente ele passa, ele é apreendido pelo ambiente externo, vai passar pela região das conchas nasais, vai passar por essa região da faringe, que é a porção da nasofaringe, passa por essa área e ele vai seguir agora região da laringe e traqueia e vai ser direcionado ao nosso pulmão, tá? Isso seria a via normal. A traqueostomia se faz que é uma perfuração aqui na região do pescoço, justamente para que haja entrada de ar diretamente na região traqueal, tá? Justamente porque às vezes tem algum empecilho, algum entrave nessa região superior aqui. Então, ele ocorre para que o ar possa entrar nessa região e seguir seu trajeto e chegar até os pulmões, tá? Bem, é lógico que quando se fala de clínica, né, eventualmente a gente tem que levar em consideração cada paciente, cada situação, eventualmente, até se for uma situação tumoral, possa vir até prejuízos também ao trato digestório, aí possa até ser que essa pessoa também possa vir a ter uma interferência para que ela seja nutrida, tá bom? Sim. Mas, então, por isso que a gente também tem que ter muito cuidado, porque cada paciente é único, né? Mas, assim, vias gerais, a tráqueo em si não interferiria no sistema digestório, não, tá? Professora. Inclusive, viu, Débora? Depois eu vou mostrar a vocês, porque eu vou colocar em termos de imagem, vai ter aqui essa estrutura daqui, é uma estrutura cartilaginosa, que é a epiglote. Ela vai se estender e ela vai fechar esse ambientezinho daqui, tá? Para individualizar o sistema digestório do sistema respiratório na hora que a gente realiza a deglutição, tá? Bem, tá, pode perguntar, quem agora que quer perguntar? Leone. Leone, diga. O sistema digestório eu sei que você entende, que você interessa. Pode falar. Eu também, Leone. Diga, Leone. Aqui, essa prática que ela acabou de falar, a gente vai realizar ela, chegar a estudar? Traqueostomia? Isso. Vocês, particularmente vocês, dentro da fisioterapia, vocês têm uma fisioterapia aplicada ao sistema respiratório, tá? Isso seria uma porção mais específica do curso de vocês e mais à frente, tá bom, Leone? Sim, mas chegaríamos nesse ponto? Sim. Inclusive, agora mesmo, eu tenho uma colega, até mandei uma mensagem para ela. Ela é físio, associada ao sistema respiratório, e tá aí na luta, né? Diante de tudo que a gente está vivenciando aqui nos nossos hospitais. Então, vocês têm uma questão específica do curso de vocês para tratar com o sistema respiratório, situações emergenciais, viu? Mas aí é mais adiante, tá? Porque agora vocês têm as disciplinas básicas, mas nesse sentido, a anatomia, a fisiologia, entender o processo básico. Depois, inclusive, vocês vão para a parte aplicada. O quanto que vocês podem, por exemplo, beneficiar um paciente que venha a ter dificuldade respiratória. Então, isso tudo entra muito dentro da fisioterapia, tá? Então, vocês têm essa parte sim. Tá certo? Professor. Diga quem é? Débora? É a Débora de novo. Diga. Na verdade, a questão do papel do fisioterapeuta, ela não seria em âmbito cirúrgico, né? Seria mais em ajudar a respiração. Na recuperação. Sim. Mas aí é o seguinte, que possa ser que até numa situação emergencial, qualquer um eventualmente possa colaborar nesse processo de, às vezes, significa vida ou morte para o indivíduo, tá bom? Entendi. Então, mesmo que vocês não seja papel de vocês realmente realizar uma tráqueo, né? Não é isso? Mas entender esse processo, trabalhar com o paciente que realizou a tráqueo, poder melhorar, trabalhar com reabilitação, aproveitamento melhor desse paciente, isso é uma situação que vocês vão vivenciar mais lá na frente. Tá bom? Ok. Tá?
Mas não em si de ter que fazer cirurgia e ser responsável por esse processo em si, tá? Tá, ok. Então, tá. Então, vamos aqui adiante. Mas é isso mesmo, podem perguntar e participar. Aqui, coloco para vocês aquilo que eu tinha pontuado anteriormente, até pedi para vocês levarem a língua de vocês, né, até o céu da boca, onde a gente fala que grande parte da nossa cavidade oral, 2/3, corresponde ao palato duro e 1/3 final ao palato mole, tá? Logicamente aqui a gente observa uma cavidade oral com a sua dentição completa. A gente sabe que eventualmente nem todos os indivíduos às vezes têm essa possibilidade, essa oportunidade. Isso interfere realmente em termos de um bom processo alimentar, tá? Por quê? Na verdade, eu preciso de ter todos os processos, todas as estruturas da cavidade oral adequadas para que haja o melhor aproveitamento possível, tá? E uma melhor eficiência do processo. Eu coloco aqui para vocês a estrutura muscular da língua. Chama atenção que vocês observam aqui atrás, olha, a gente tem a presença da tonsila palatina, tá? Aqui nós temos a estrutura da epiglote, que é aquela estrutura cartilaginosa, olhem só para vocês conseguirem enxergar essa estrutura, ela tá aqui, ó, olha, é essa daqui, tá? Uma estrutura cartilaginosa. Bem, e aqui eu tenho a língua propriamente dita, né? Como eu falei com vocês, um tecido muscular estriado esquelético, passivo de controle voluntário, né? Por isso que eu consigo deglutir se eu quiser, ou se eu não quiser, eu até realmente expulso esse alimento da minha boca. Ele é repleto de estruturas que nós denominamos de papilas. Reparem aqui que essas que formam uma estrutura à semelhança de um V, né? Que é a papila folhada, tá? Perdão, aqui são as papilas circunvaladas. A folhada, ela tá aqui, ó, na lateral, tá? Nas duas laterais, tá? E nós temos as papilas fungiformes, que são mais discretas, e as filiformes, aqui bem na extremidade. O que eu chamo a atenção de vocês? Até anteriormente, e possa ser que vocês até encontrem isso até na internet, eles achavam que a nossa estrutura da língua ela fosse mapeada e que em diferentes regiões nós tivéssemos, por exemplo, o melhor aproveitamento do doce, do ácido, do azedo. Hoje em dia, numa nomenclatura mais atual, nós acreditamos que o alimento, ele de fato seja possível da gente ter o sabor, né? O prazer ou não ali do sabor que o alimento me traz, através de toda a dispersão e do funcionamento dessas papilas. Por quê? Elas são botões gustativos. São elas que me permitem, de fato, poder saborear ou não determinado alimento, tá? E é lógico que na hora que eu falo disso, gente, só quero lembrar vocês que isso também entra num cenário muito particular, né? Eu sempre gosto de falar disso porque eu particularmente, eu gosto muito, mas eu sei que não é o gosto da maioria. Eu gosto muito de jiló. Para mim, essa alimentação me causa prazer. Eventualmente, tem pessoas que definitivamente não comem jiló, já experimentaram, mas não comem, né? Não gostaram do sabor. Então, o alimento, ele passa aqui por todo esse ambiente, onde eu tenho as papilas, das quais são esses botões gustativos, e essa mensagem do paladar vai ser levada ao meu sistema nervoso central. E lá eu vou traduzir se eu gosto ou se eu não gosto, né? É até por isso que, obviamente, a gente tem toda uma inervação que chega até a nossa estrutura da língua, tá? Para não só poder, né, a gente em termos de movimento, como também para poder levar informações sensoriais ao meu sistema nervoso, tá bom? Até eu coloquei aqui para vocês, porque é muito comum, às vezes, a gente sentir isso, né? Sabe que, às vezes, eu recebo uma anestesia, e aí eu percebo que a língua fica meio que paralisada, né? E apontada para um dos lados. Principalmente quando eu tenho a lesão do nervo hipoglosso,
tá? Que é o 12º par de nervo craniano. Bem, mas isso vocês vão ver adiante. Eu coloquei aqui só mesmo até a título de curiosidade para vocês. Quem é que já não saiu, né, de um ambiente do dentista que não percebeu que estava com a língua com o movimento, ela meio ladeada, a gente fica até, de alguma forma, com receio, né? Parece que está todo mundo percebendo que nós estamos com anestesia, é muito, muito ruim isso. O que eu coloco aqui para vocês, porque ali fica pequititinho, né? Realmente muito pequititinho, mas chamando a atenção de uma maneira melhor para vocês, as circunvaladas, que são aquelas maiores que perfazem o V, as laterais, que são as foliadas, e as fungiformes dispersas na estrutura maior da estrutura da língua, tá? Essa pontinha daqui, gente, da língua, a gente fala que é o ápice, tá? O ápice da língua. Aqui a estrutura dentária, estrutura mineralizada, né? A coroa, que é a parte externa. Mas olhem, eu tenho essa parte mineralizada externa, né? Constituída pelo branquinho que a gente fala que é o esmalte, mas eu tenho áreas internas, reparem aqui, ó, que aí sim eu tenho uma área inervada e vascularizada, que é a região da polpa, tá? É importante destacar isso, porque quando a gente tem dor de dente, o grande problema às vezes a gente possa vir a ter uma cárie. Cárie é quando eu permito, né, principalmente quando de uma higienização não adequada, que a gente tem um crescimento de bactérias e ela vai só se tornando cada vez mais profunda. Eventualmente ela possa atingir essa região de polpa. É por isso que eu tenho aquela conotação, a sensação dolorosa. Estão vendo essas linhazinhas amarelas? É a parte da inervação, tá bom? Reparem que a estrutura que a gente tem externa dos nossos dentes, como está aqui representada, é apenas uma pequena porção. Eu tenho uma região interna, né? Aqui que é a região da raiz, inclusive que vem protegida pela estrutura óssea. Esse ambientezinho daqui, ó, onde tem a implantação dos nossos dentes, é o que a gente chama alvéolo dentário, tá? Alguém quer perguntar? Não. Existe, a gente já ouviu, vocês já ouviram falar, a primeira dentição, ou dentição dente de leite, né? Que é uma dentição onde as nossas crianças apresentam cerca de 20 dentes. É uma dentição que nós denominamos de decídua, do qual ela é muito importante, tá, gente? Uma dentição decídua saudável me dá muito mais propensão a ter dentes definitivos também saudáveis. Então, é muito importante, porque às vezes a gente ouve muito as mães comentarem, né? No caso do meu filho, ele bobagem, porque depois vai cair mesmo. Não. Então, a saúde dessa dentição, quer seja dela decídua, é também muito importante. E uma coisa muito importante também destacar a todos, né? Dente não é só uma questão de estética, é uma saúde bucal. Então, tudo que eu cuido, né, do meu dente no sentido estético, eu estou contribuindo para uma cavidade oral saudável, tá? Olhem, reparem vocês que aqui eu tenho uma intensa vascularização e um contato com o restante do meu corpo, tá? Então, é muito importante isso. Não é só uma questão de ficar bonito, ter um sorriso bonito ou não. Tem a ver com saúde mesmo, tá? Eu coloco aqui para vocês, não é o nosso caso de sair decorando, identificando as estruturas dos dentes, mas só para chamar a atenção daquilo que eu falei anteriormente, né? Nós temos uma dentição que ela é variada dentro de incisivos, caninos, molares, premolares, enfim, mas que isso venha só a garantir a nós a capacidade de podermos ter alimentação variada. Tá? Isso é muito importante. A gente consegue ter alimentação que eu consiga cortar, que eu consiga triturar, enfim, tudo isso facilita muito, tá? Bem,
Aqui eu vou apresentar a vocês e porque se vocês observarem, o que nós estamos falando? Eu estou apresentando a vocês a estrutura da cavidade oral, né? Ali na sua constituição, dentes, língua, nós falamos do palato duro, palato mole, as estruturas básicas, né? Mas olha, eu ainda tenho a presença na cavidade oral das glândulas salivares, tá? Do qual nós temos várias estruturas glandulares, inclusive unicelulares. Mas nós pontuamos três, que são as três maiores glândulas, tá? Olhem só, essa daqui é a maior delas. Ela é a glândula parótida. Reparem que ela vem localizada logo abaixo da nossa orelha, tá? Então fica fácil da gente identificar. Tem essa daqui, ó, que a gente observa, é a estrutura da glândula submaxilar, ou submandibular também, tá? E essa daqui é a sublingual. Reparem que ela está abaixo da língua, né? Então, o próprio nome é muito indicativo. É muito indicativo aqui da posição onde ela está, tá bom? Bem, o que é importante aqui pra gente? Essas glândulas... Aqui, gente, chamando a atenção aqui. Aqui, gente. Você viu o que é fez? Olha, Não, fiquei por muito... favor, desligar aqui o microfone. Isso, valeu. Essas estruturas glandulares, a gente pontua porque elas são maiores anatomicamente, mas fisiologicamente elas também, obviamente, são mais responsáveis pela grande quantidade de saliva que é produzido por nós, tá? Nós produzimos cerca de 1 litro de secreção de saliva por dia. Então, a gente às vezes não tem a noção da quantidade de material que a gente produz constantemente, tá bom? Essas glândulas salivares, elas são controladas pelo nosso, na hora que eu coloco aqui, sistema nervoso autônomo, tá bom? Elas são controladas pelo nosso sistema nervoso e aqui, ó, sistema nervoso simpático, ele vai inibir a secreção da saliva, tá? E o parasimpático estimula. Eu coloco isso, gente, apenas até para vocês irem acostumando e terem uma noção, porque, na verdade, olhem só, eu estou aqui conversando com vocês e estou constantemente tendo a produção de saliva, né? Na hora que a gente alimenta, então isso é normal e isso é controlado. Eu não tenho controle da quantidade de saliva que eu produzo, né? Então ele é controlado pelo meu sistema nervoso autônomo, pelo qual eu não tenho controle voluntário sobre ele, tá certo? Bem, o que significa xerostomia? É uma queixa clínica do qual as pessoas se queixam de sensação de boca seca. Então, é quando as nossas glândulas salivares começam a produzir, às vezes, um volume aquém daquele considerado normal e necessário para o meu dia a dia, tá? Como eu falei, igual aqui, a gente está constantemente com saliva na cavidade oral, porque a gente fala, porque a gente alimenta. Então, constantemente, a gente tem várias ações cuja a presença da saliva, ela é muito satisfatória, colabora em vários processos para a gente, tá? Eu mencionei, não sei se vocês repararam anteriormente, sobre aquele hálito que a gente tem logo após quando a gente acorda, né? Tanto é que eu até brinco com os meus alunos, é mesmo. Situação normal, gente, aquele beijo de novela, que o casal acorda cheio de amor, né? E ainda se anima a se trocar beijos, é porque é novela, né? Porque vida real é bem difícil. Né? É o amor, mas haja amor, viu? Porque é muito amor. Mas por que eu estou falando disso? Embora haja amor, às vezes o amor é muito grande e vence barreiras, né? Mas o fato é, gente, que quando a gente acorda, uma das características também faz com que a gente tenha aquele hálito não muito agradável, é porque, obviamente, a gente ficou parado durante a noite, a gente tem uma diminuição da produção da saliva, porque ali não tem
um motivo textual, né? Eu não estou alimentando, eu não estou falando. Então, acaba tendo, além de tudo, aquela fermentaçãozinha básica na cavidade oral. Então, a gente acorda, a gente sente aquele hálito realmente não muito agradável, e tanto é que a primeira providência que a gente faz é escovar os dentes, né? Para dar aquele frescor. Aí sim, aí depois disso, acho que ainda pode rolar um beijinho, mas antes eu acho muito difícil. Enfim. Professor, eu tenho uma pergunta. Diga, pode perguntar quem que está falando? É Larissa. Oi, Larissa, diga. No caso do câncer da glândula parótida, a pessoa, quando ela tem o câncer na glândula, ela depois não saliva mais? Vou justamente falar dessa parte tumoral agora. É o seguinte, não é que ela não saliva mais, mas ela tem uma diminuição da quantidade da saliva, viu, Larissa? Não, aí, de uma maneira geral, deixa eu começar aqui, eu vou apresentar e vou estender a sua pergunta, tá bom? Olha só. E justamente isso que eu ia pontuar para vocês. Olha, aqui eu tenho as 3 maiores glândulas, a parótida, a submaxilar e a sublingual, seriam no seu estado de indivíduos saudáveis. Só que nós podemos vir a ter crescimento de estrutura tumoral nessas glândulas. De uma maneira geral, gente, o tumor, quando ocorre na glândula salivar, é mais comum que ocorra na parótida, embora não seja exclusiva, tá? Pode acontecer na submaxilar ou na sublingual também. Então, o que é esse crescimento tumoral? É um crescimento de células, né? Células que vão começar a entrar no processo de divisão, do qual ele não está organizado, elas começam a se desenvolver muito. E aí, possa vir o tumor benigno ou maligno. Bem, só resumo, só para vocês terem uma noção, coisa que vocês vão estudar isso mais especificamente numa outra disciplina. Na hora que a gente fala maligno, é quando a estrutura tumoral, ela ocorre, mas ela não tende a mudar, a ramificar, a ir para outras partes do meu organismo, tá? O tumor benigno, normalmente, ele é bem localizado e fica-se exclusivamente naquela área. Agora, possa haver tanto um benigno quanto um maligno. Na hora que a gente fala câncer, já pressupõe-se que o tumor seja maligno, ou seja, ele tem a possibilidade de, às vezes, ter iniciado nessa região, mas ele, se não tratado, se não retirado, e ao longo do tempo, ele possa se disseminar essas células com esse padrão diferente, né, desorganizado, elas possam migrar para outras partes do meu corpo e iniciar outras situações tumorais no meu corpo, podendo ocorrer o que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, metástases, tá? Enfim, não vou estender aqui, porque eu quero só que vocês tenham uma noção, tá? Mas, bem, o fato é que uma vez com o tumor na glândula, eu não consigo saber se ele é maligno ou benigno apenas através da observação, tá? E eu não consigo retirar esse material para biópsia. E por isso que nessa situação tumoral é preconizado um processo cirúrgico, do qual o que eu tenho, vou aqui só para acompanhar o raciocínio, no processo que é denominado de parotidectomia, a retirada da parótida, tá? A retirada total daquela glândula que apresenta o tumor. Bem, só que tem um detalhezinho. Essa glândula que o autor até coloca pra gente, olhem, ela é inervada, e ela é muito inervada por um nervo que é o nervo facial, tá? Então, qual que é o detalhe? Na hora da realização dessa cirurgia, é comum, não significaria que fosse negligência médica, tá? Que, eventualmente, com a retirada da parótida, o indivíduo possa ter a lesão do nervo. E aí, a lesão no nervo pode gerar uma paralisia facial. E ela é definitiva, tá bom? Bem, então, é uma situação possível. Que
que está associado a esse processo cirúrgico, não significa obrigatoriamente que ele vai ocorrer, mas é por causa da inervação realmente ela ser muito intimamente associada à glândula. Então, é bem difícil retirá-la sem necessariamente, às vezes, atingir essa inervação. E só um detalhe, até a ponto de responder, completar a resposta da Larissa. Olhem só, então, sendo diagnosticado um tumor, quer seja ele benigno ou maligno, a recomendação é a retirada da glândula. Só que essa retirada, logicamente, vai fazer com que haja uma menor produção de saliva na minha cavidade oral. Mas não significa necessariamente que a pessoa não vai produzir nada. Por quê? Olhem só, eu tenho a submaxilar e tenho a sublingual também. E além de tudo, eu comentei com vocês que na nossa cavidade oral ainda existam outras glândulas salivares, porque aí elas são pequenininhas, dispostas na cavidade oral, que possam também contribuir para a produção da saliva. Então, não significa que o indivíduo vai ter ausência completa, mas existe uma queixa clínica, né? Existe uma diminuição da produção e a parótida é a maior das três. Então, essa diminuição, ela é sentida, ela é perceptiva pelos indivíduos, tá? Então, isso é importante ser destacado. Então, esse fluxo salivar, ele é diminuído, não necessariamente não exista. Agora, a ponto da pessoa, às vezes, sentir aquela queixa de boca seca, às vezes tem maior dificuldade na deglutição, né? Porque a saliva, ela colabora muito, porque ela mistura-se ao nosso alimento, e na hora que eu vou deglutir, isso colabora para que o processo muscular realmente direcione o alimento, né? Então, ele facilita. Então, a queixa, ela é comum, mas não significa que necessariamente eu não vá ter produção nenhuma, tá? Bem, e é importante, gente, de qualquer forma, que seja retirado, porque aí você fala, mas eu vou com o processo cirúrgico, eu corro risco de situações sérias, né? Como paralisia facial. Só que por outro lado, olhem só, não dá para a gente conviver a pessoa, porque essa situação tumoral, ela tende a aumentar, tá? Vai aumentando o tamanho e ela chega a ter a sensação dolorosa. Se vocês se recordarem do tópico norteador, que foi o primeiro slide que eu apresentei com vocês aqui na noite de hoje, falava-se da Clara, que ela tinha tido queixa, estava com desconforto, né? Situação dolorosa até para dormir, e que estava demasiado o lado direito, né? Que é justamente o que a gente está falando aqui agora. Uma outra coisa, gente, tem um microfone ligado aí, por favor, desliguem para a gente. Uma outra coisa que eu chamo a atenção de vocês também, gente, que não sei se vocês se recordam lá também, na hora aqui do tópico norteador, que eles perguntaram a Clara se ela já tinha tido cachumba. Porque o que é cachumba? É um processo inflamatório da parótida. Então, o indivíduo também tem um crescimento, também é perceptível esse edema na região da parótida. Mas como ela já tinha tido a cachumba, não era o caso, né, de ser recorrente, tá bom? Então, aqui, ó, são diferentes imagens. Professora. Diga. É Larissa? Angélica. Diga, Angélica. Então, há um ano atrás, eu tive esse problema aí. Eu tive que arrancar o meu siso, que distrai meu siso inferior. Aí, no mesmo local do siso inferior que eu tive que arrancar, com uma semana, eu tive a glândula salivar, ela aumentou, e para mim era cachumba. Aí eu fiquei com dois lados inchados. Eu fiquei com o lado do siso, onde que eu extraí, e o outro eu fiquei. Só que eu achei que era cachumba. Porque foi o lado oposto. Porque a glândula, ela incha também. Então, eu achei que era cachumba. Acabei indo no médico e ele falou que não, que a cachumba não era assim, que não dava assim e tal. E me explicou. Tanto que eu trabalho muito na área odontológica.
E aparece muito paciente lá com glândula assim, salivar que fica inchado, eles acham que é cachumba. Aí até o dentista... Porque externamente, ele gera, às vezes, na pessoa essa confusão. Agora, tem características clínicas bastante diferenciadas, né? Que aí o clínico é que consegue, de fato, diferenciar de uma maneira adequada. E aí, no seu caso, você teve como que eles procederam? Não, aí eu peguei e liguei para a cirurgião que tinha feito a minha cirurgia. Aí eu expliquei para ela que depois que eu fiz a cirurgia, com uma semana, eu apareci com o outro lado inchado e que poderia... Aí ela tá assim, Angélica, pode ser cachumba. Ou também pode ser sua glândula. A gente tem que avaliar e você vai no médico e ver o que o médico fala. Aí eu acabei indo no médico, o médico falou que não, que era a glândula mesmo. Que estava inchado. Mas aí ela regrediu? Regrediu. Aí eu fui, ela regrediu, fez, fez o processo que ela tinha que fazer lá e acabou que eu fiquei tanto medo quando ela falou que não, nossa, que eu achei que era cachumba, que eu falei, misericórdia, e é um trem que dói tanto. Eu peguei na semana de carnaval, olha que delícia. Gente, é um trem que dói tanto. Agora, você também tem que ter cuidado, porque nessa regiãozinha aqui também do pescoço, nós temos a possibilidade, às vezes, de ter o edema, que é o edema de linfonodo. Que aí também ele não aumenta tanto, mas, por exemplo, até nessa situação que você me fala, é interessante porque eles atestaram que o problema foi na glândula, né? Mas, por exemplo, às vezes, como você fez um processo cirúrgico, possa ser alguma inflamaçãozinha que também possa ter como resposta imunológica um crescimento da região do linfonodo e que depois ele regride a partir do momento que você recupera, né, trata do processo inflamatório. Então, o que é muito importante, que acho que para a gente realmente deixar essa mensagem, é o seguinte: é importante que a gente perceba, que acompanhe, porque a gente consegue perceber que tem alguma coisa de diferente, mas a gente não pode tirar conclusões precipitadas. A gente tem que ir ao médico para que ele possa, de fato, avaliar e ver todas as possibilidades, né? O importante é que, no seu caso, no final deu tudo certo e resolveram e finalizou tranquilamente, né, Angélica? Tanto que a dentista lá, a dentista que eu trabalho com ela, tanto ela até pegou assim, ela falou assim, deve ser uma íngua. Aí ela começou a fazer uma massagem, foi fazer no outro dia, piorou. Aí ela achava que era uma íngua, quando foi ver, eu acho que era a glândula mesmo. Aí, quando ela então, é isso que é importante. E uma coisa, qualquer coisa diferente do nosso organismo, a gente tem que recorrer ao médico mesmo, né? E na hora que ela falou íngua, é justamente isso que eu comentei. O linfonodo, quando ele fica congesto, né, aumenta de volume, dá-se o nome popular de íngua, tá? Bem, então, olhem só, que bom que deu tudo certo, porque há situações, né, emergenciais que às vezes precisam de um processo intenso, cirúrgico, e que aí precisa de retirada. E aí, nesse caso, infelizmente, corre-se o risco de haver uma lesão do nervo facial e, consequente, algum tipo de paralisia facial, tá bom? Bem, depois dessa cavidade, dessa região do qual nós estamos trabalhando, agora eu vou apresentar a vocês a estrutura da faringe, tá? Eu já comentei com vocês anteriormente, mas olhem só, a estrutura da faringe é uma estrutura, é a única da qual ela é comum a 2 sistemas. A gente estuda ela aqui no sistema digestório e vocês vão estudá-la quando forem ver o sistema respiratório, tá? Então, é por isso que a gente fala que ela é dividida em 3 regiões. A naso, que é a nasofaringe, a orofaringe, que é da cavidade oral, e a laringo ou hipofaringe, que é essa região mais próxima da estrutura da laringe, tá bom? Então, naso, oro e hipofaringe, tá bom?
Bem, como eu falei com vocês, ela corresponde no trato digestório àquela regiãozinha da garganta, da qual nós observamos lá internamente, tá? Ela por ser comum aos dois sistemas, é por isso que a gente fala que passa por ela alimentos sólidos, líquidos e também o local de passagem do ar, tá? Aqui, olhem, eu acho agora, eu acho que foi pergunta da Débora, se não me engano. Bem, na hora que eu falei que mais adiante eu ia mostrar como ocorre o processo de deglutição e que ia ficar mais claro a pergunta que ela me fez em relação àquilo que eu estava explicando naquele momento, tá? Então, olhem só, observem aqui nesse slide, eu tenho 3 desenhos. No desenho 1, está a representação quando eu estou tendo o meu ar, ele entra naturalmente pela minha cavidade nasal e vai passar por a região da faringe e ser direcionado ao sistema respiratório normal, tá bom? Reparem essa setinha azul, ele está contemplando isso pra gente. E ao mesmo tempo, o autor está me mostrando que esse indivíduo aqui, ele está com bolo alimentar na sua cavidade oral, tá? Agora, em 2, percebam, o indivíduo, ele deglutiu. Então, o alimento vai seguir agora o trajeto do sistema digestório. Então, para que isso ocorra de uma maneira segura, o que ocorre? Nós temos aquela região do palato mole, que é uma estrutura membranosa, ela vai se elevar. No que ela eleva, a gente vai perceber que ela vai fechar, olhem, ela tampa essa regiãozinha. Significa que nesse momento, quando a gente está deglutindo, o ar ele não consegue entrar também não, tá? Mas isso é questão de segundos, é muito rápido, não tem prejuízo nenhum. E essa situação é importante por quê? Porque eu tenho que direcionar o alimento exclusivamente para o sistema digestório. E não permitir com que ele ouse querer vir para a cavidade nasal, ou, reparem aqui, também existe nessa imagem, essa estruturazinha, que é aquela epiglote, que eu já mostrei para vocês anteriormente, que é uma estrutura cartilaginosa, que ela também vai obstruir, olha, ela vai fechar a passagem do sistema respiratório. Então, na hora que ela fecha essa areazinha, o alimento não tem outra. Ele entrou, passou pela cavidade oral, vai seguir agora esse ambiente do trato digestório, a faringe na sua porção do trato digestório, e vai agora passar para o esôfago, tá? Aqui, ó, nessa outra imagem, a gente percebe que o esôfago está aqui, que é posterior, e agora, depois que ele já está seguindo o esôfago, eu posso voltar a permitir a passagem do ar. Então, reparem que aquela estrutura do palato mole que tinha se elevado, já abaixou. E que aquela estrutura da epiglote, do qual tinha se movimentado para bloquear a passagem do alimento para o sistema respiratório, ele também voltou à sua posição original, tá? Isso daqui ocorre com a gente constantemente. Na hora que você deglutir aí agora, né, até deglutição de saliva, isso está acontecendo conosco. Isso é importante para proteger, tá? Eu acredito. Oi, diga. É a Débora. Diga, Débora. No caso do engasgo, pode-se dizer que é uma falha da epiglote? Isso, até eu ia comentar sobre isso agora, Débora. Olha só. Inclusive, a gente tem, tanto posso me engasgar com alimento, né, sólido, como também acredito que todos vocês já tenham tido aquela situação. Sabe quando a gente está tomando uma Coca-Cola? E a gente, assim, de uma maneira inesperada, alguém chega, nos assusta, ou você ri intensamente, e aí a gente sente que há a permissão daquele líquido evadir a nossa cavidade nasal. O que nos dá uma aflição, é nojento, né? E a gente ainda sente essa regiãozinha toda queimando, tá? Da mesma forma que a sua pergunta, Débora, quando a gente engasga, o engasgo é uma coisa muito séria, porque o engasgar significa poder ter esse processo de deglutição aqui interrompido, igual você perguntou,
que de fato eu possibilito com que esse alimento ele pare, ele obstrua a passagem do ar e eu não consiga nem seguir com esse alimento pelo sistema digestório e nem ter a passagem de ar para o meu trato respiratório. Então, a pessoa, inclusive, possa evoluir para óbito. Eu não sei se vocês se recordam, se não me engano, foi no ano passado, aqui em BH, teve um rapaz que saiu no domingo à tarde para lanchar, ele engasgou e ele evoluiu para óbito, tá? Então, principalmente, a gente tem que ter cuidado, porque essa partezinha aqui, ela é toda ação muscular. Vocês já repararam que o idoso, ele é mais susceptível a engasgar? Porque vai tendo uma frouxidão da musculatura. Então, esse processo de deglutição, se ele ficar aquém, se ele não ocorrer de uma maneira adequada, eu susceptibilizo aquele indivíduo a engasgar. E a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Outra coisa, até para completar, eu não sei se quem tem criança pequena em casa, ou tem uma irmã que tem uma criança que acompanha, um dos grandes cuidados que a gente tem que ter com criança é o que ela leva à boca. Porque tem hora que eles colocam estruturas, brinquedinhos, que sejam pequenininhos, mas que colocam a boca, e eles podem, às vezes, ter aspiração e fazer com que aquela estrutura possa seguir um trajeto e obstruir a passagem do ar, tá? Então, promovendo a telectasia. Então, é uma situação que vocês vão ver adiante no sistema respiratório e que, infelizmente, isso pode acontecer, tá? Vocês imaginem se algo parar aqui nessa regiãozinha, tá? Uma moeda, igual criança. Não tem juízo, né? Coloca e engole e acaba podendo obstruir o local de passagem do ar. Essa criança possa evoluir para óbito, tá? Então, é muito importante isso. Bem, aqui, olhem só, reparem que agora, depois da deglutição, o alimento vai seguir o esôfago. É o que eu apresento aqui vocês. O que é o esôfago? Esôfago nessa imagem é essa estrutura daqui, ó, é uma estrutura muscular, tá? É um conduto muscular. Gente, mais uma vez, tem gente aí com um microfone ligado, desliga aí pra gente, por favor. Olhem só, é um conduto muscular, que ele, na verdade, ele tem cerca de 25 centímetros de comprimento. Ele é longo. É por isso que a gente fala que o esôfago, ele apresenta 3 regiões. A região cervical, que é a região do pescoço, a região torácica, que é a maior parte do esôfago, e agora a região abdominal, tá? Olhem só, nessa imagem vocês estão percebendo essa estrutura daqui, ó. Isso aqui é o músculo diafragma, tá? Ele é o que a gente utiliza, nós utilizamos para separar região torácica, que é aqui em cima, da região abdominal, tá? Então a gente consegue perceber que o esôfago, ele vai ultrapassar o músculo diafragma e chegar na região abdominal. Tá? Só para compor aqui a imagem, vocês observarem, olha, aqui eu tenho esôfago, ele está atrás, ou seja, ele é posterior à traqueia, que é essa estruturazinha daqui, tá? Que faz parte do sistema respiratório. Essa daqui é a artéria aorta abdominal, e aqui é um pedacinho da veia, tá? Que é a veia cava inferior, que nem se completa aqui não, tá? Bem, aqui nós temos, como eu falei com vocês, o músculo diafragma e aqui o estômago. Então, olhem, esôfago, ele liga a nossa cavidade oral até o nosso estômago, tá? Aqui, ó, uma imagem vista por endoscopia. Então, reparem vocês, eu tenho a presença, sim, da saliva, do material. Todo o nosso trato digestório, gente, ele sempre bem umidificado. Isso facilita muito, porque imaginem vocês o que é comer um pãozinho francês seco, sem nada, sem bebida alguma e com um sistema digestório seco. Dá pra gente imaginar que seria incômodo, né? Então, eu tenho todo o sistema digestório, eu tenho a presença aí de secreção desse material que é visível aqui pra gente, tá? Bem, aqui
tá? Eu gosto dessa imagem porque o autor deixou aqui bem discreto, mas dá para vocês verem a posição anatômica do esôfago em relação ao sistema respiratório, tá? Bem, então é por isso que a gente fala que o esôfago, ele é anterior à coluna vertebral, porque a coluna vertebral está aqui atrás, né? E ele é posterior à traqueia, porque ele está atrás da traqueia, tá? É a posição anatômica dessa estrutura. Eu não sei se vocês já ouviram falar que é a hérnia de hiato, tá? Para começar, eu apresento aqui porque é possível que uma pessoa venha apresentar queixa clínica, inclusive é uma queixa clínica bastante contundente, uma queixa clínica às vezes que é até confundida, ela é uma dor tão intensa que ela possa ser semelhante a uma queixa de angina, que significa dor no peito, ou até uma situação de infarto, só para vocês terem uma ideia, tá? Da intensidade da sensação dolorosa que a hérnia de hiato possa promover. Dá para vocês perceberem que aqui, ó, nessa imagem, o esôfago, ele, na verdade, que ele deveria seguir retilíneo e chegar até o estômago, né? Mas aqui o que aconteceu? Houve um deslocamento da estrutura muscular do estômago através daquele orifíciozinho da passagem do esôfago e ele se pronunciou para a região torácica. Então, promove essa torção. Vocês imaginem o que é uma estrutura muscular, né, deslocada dessa maneira, promovendo essa torção, inclusive, aqui. Então, é por isso que é uma situação que a gente denomina de hérnia de hiato, onde existe uma queixa clínica muito contundente, tão forte a ponto de fazer com que a pessoa ache que seja até alguma associação ao sistema cardíaco, tá? Como, inclusive, essa sensação de dor no peito. É importante ser detectada. Pode falar? Diga. Geisiane, tudo bem? Ei, Geisiane? Isso. Oi, Geisiane, tudo jóia? Diga. Meu pai, ele fez uma operação dessa, hérnia hiatal. Deu hérnia de hiato. Exatamente. Tem há 6 meses atrás. Ela volta? Não necessariamente. Não necessariamente, Geisiane. Possa até ser que volte, mas é importante, por exemplo, que ele evite pegar peso, tá? Por quê? Houve, para que haja isso, né? Houve, às vezes, uma frouxidão nessa estrutura dessa área do orifício. É lógico que quando eles fazem o processo cirúrgico, eles tentam restabelecer essa área justamente para evitar com que isso ocorra novamente. Mas é por isso que é importante, ele, ainda mais que ele está, de alguma forma, exatamente, uma precaução. Evitar pegar peso, porque eles conseguiram perceber que, eventualmente, essas atividades, quando a gente exagera, até no nosso dia a dia, né? Principalmente essa questão de peso, ela possa colaborar para a ocorrência dessa situação. Tá? Então, fala para ele ficar mais quietinho, para ele não fazer arte, não, porque ela não deve acontecer, mas é importante precaução, tá? Obrigada. De nada. Olhem só aqui, de imagem em relação a isso, né? Eles conseguem verificar isso através de raio-x. Eles conseguem perceber aquela porção, de fato, né, do estômago, que houve uma projeção para a região torácica. Vocês imaginam a dificuldade desse indivíduo de se alimentar, a sensação dolorosa que não é ali, né, no dia a dia, com essa estrutura muscular realmente podendo se realmente ficar ali, porque o orifício em si, ele é relativamente pequeno, para uma projeção, para uma estrutura muscular tão robusta como é o estômago. Então, a queixa clínica é bastante pronunciada, tá? Aqui eu coloco para vocês, porque agora nós vamos evadir um ambiente abdominal. Eu até coloco que eu gosto dessa imagem, porque para mostrar para o meu aluno,
justamente o que eu comentei anteriormente. O músculo diafragma, ele separa a região torácica da cavidade abdominal. Então, agora eu vou apresentar para vocês as estruturas abdominais. Porque nós estávamos no esôfago, o esôfago passou por toda essa região, agora ele ainda chega um pouquinho na região abdominal, mas agora eu vou ter estômago, que é uma outra estrutura. Para completar, o esôfago é uma estrutura muscular, né? E condutora, como eu já tinha falado para vocês anteriormente. Ele vai simplesmente conduzir o alimento até o estômago. Essa é uma vista superior, onde eu consigo perceber aquele músculo diafragma. O esôfago é essa estruturazinha daqui. Essa daqui é a artéria aorta abdominal e essa daqui é a veia cava inferior, tá bom? Aqui eu tenho a presença da vértebra, tá? A estrutura vertebral. Bem, não sei se vocês se recordam, quando eu apresentei a vocês o sistema renal, eu falei com vocês que o rim ele era retroperitoneal. E aí, olhem só, o que é o peritônio? Peritônio é toda essa regiãozinha que está em azul nessa imagem, olhem só. É uma estrutura tecidual, tá? Tecido conjuntivo, fibroso, vascularizado, que ele reveste os órgãos internos da cavidade abdominal, com exceção dos rins. Olha, esse daqui é o rim, ó, tá? Ele não é contornado por essa estrutura peritoneal, tá? Aí esse daqui é o fígado, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o fígado, esse aqui é o estômago. Aqui é porque são cortes do intestino, né? Tanto o intestino delgado como o intestino grosso, já que aqui essa é uma vista lateral, onde houve um corte, então nós observamos essa estrutura peritoneal revestindo, contornando essas áreas, tá bom? Bem, aqui, ó, para vocês observarem, o que eu tenho? Esse ambiente de peritônio. Se você me perguntar, professora, esse ambiente amarelado tem tecido adiposo? Tem. Também tem tecido adiposo, tá bom? Aqui, ó, quando essa estrutura de peritônio, ela liga duas estruturas, dois órgãos internos, nós denominamos também de aumento, é uma palavrinha que às vezes aparece pra gente na literatura, tá? Olhem só essa estruturazinha daqui. Tudo isso amarelinho aqui, ó, é tecido adiposo, sim, tá bom? Aqui, ó, vocês estão vendo o fígado e esse daqui é o estômago, tá? Aqui em verdezinho, bem pequenininho, a vesícula biliar. Nessa imagem, o que o autor fez? Ele pinçou, ele está levantando esse fígado. Então, é por isso que eu estou observando. O que aqui estava pequenininho, eu estou vendo que aqui, a vista posterior do fígado, eu percebo a vesícula biliar bem robusta, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa ou foi impressão minha? Não, é porque ligaram. Ligaram, por favor, desliguem aí. Bem, aqui eu vou mostrar a vocês a estrutura do estômago. Estômago também, todo o trato digestório é extremamente muscular, né? Qual que é a anatomia do estômago? Ele apresenta duas curvaturas, uma curvatura menor, que é essa regiãozinha, e uma curvatura maior. E aqui, ó, nessa imagem, o autor está colocando justamente isso pra gente. Ele é altamente muscular, existem várias camadas de músculo, tanto transversal como longitudinal, tá bom? O que vocês observam aqui, ó, essa aqui é a pontinha do esôfago chegando. Ele vai trazer o alimento e vai desembocar dentro do estômago, tá? E aqui, ó, tem o início do intestino delgado. Então, essa é uma visão básica do estômago. Ele apresenta aproximadamente 18 centímetros de extensão. Embora possa haver variação muito em função, às vezes, dos nossos excessos. De fato, por exemplo, as pessoas que tendem a ter uma alimentação em termos de quantidade exagerada, vai realmente alimentando-se cada vez mais, possa fazer com que essa área muscular ela se distenda, tá bom? Ele se comporta vazio, e aí a gente fala que ele possa até ter, em termos de largura, relativamente uma largura
relativamente pequena, que são 7 centímetros de largura enquanto vazio, ou ele possa se estender até cerca de 30 centímetros de largura se ele estiver cheio. Ou seja, depende aí da alimentação e do quanto o dono desse estômago se comportou após aquela refeição, tá? Ele possa suportar, sim, cerca de 1 quilo, 1,5 quilo de alimento. Tem pessoas que até mais, tá? Porque a gente vai fazendo com que essa estrutura muscular vai se cedendo. Então, com o passar do tempo, ele tem a capacidade, às vezes, de reter uma quantidade maior de alimento, tá? Existe aqui uma divisão que a gente apresenta internamente do estômago, que é o que a gente denomina essa regiãozinha aqui, ó. Inclusive, existe um esfíncter. O que é esfíncter? Um ambiente muscular que ele vai controlar a entrada e a saída. Então, aqui existe uma estrutura muscular, que é o esfíncter cárdico, tá? Que vai controlar a entrada do alimento, do esôfago para o nosso estômago. Aqui a região de fundo, a região de corpo, que é a maior parte do nosso estômago, olhem só aqui. E nós temos a região do piloro, tá? Na região do piloro em si, eu tenho outro esfíncter, que é o esfíncter pilórico, que vai controlar a saída do alimento do estômago e ir para o intestino delgado. Tá bom? Então, olha, só para fixar, eu tenho a região da cárdia, do fundo, do corpo e a região do piloro. Essa angulaçãozinha aqui, ó, até que o autor colocou pra gente, é que eles falam que é o antro pilórico, tá bom? Mas isso basicamente... Oi? Digam? Quer perguntar alguma coisa? Então, aqui a gente tem justamente essas regiões, tá? São 4 áreas clássicas: cárdia, fundo, corpo e piloro. E a curvatura maior e curvatura menor, que eu tinha falado anteriormente para vocês. E aqui, eu até vou apresentar nessa parte, e a gente vai seguir depois do nosso intervalo, que é a região do intestino delgado. Por quê? Reparem que depois do estômago, eu tenho o intestino delgado. Gente, para vocês terem uma ideia, o intestino delgado, ele apresenta mais ou menos, a gente fala em valores médios, cerca de 2,5 metros de extensão. Sendo que possa haver, logicamente, tudo isso, ele é de acordo com o meu tamanho e peso corporal. Então, na prática, ele possa variar de cerca de 2 até 4 metros de extensão, tá bom? Isso no indivíduo vivente. Pós-morte, eles já conseguiram fazer com que haja, nessa medida, indivíduos que venham apresentar ali no cadáver até 7 metros de extensão. Até eu chamo a atenção de vocês, porque dessa diferença, né? É porque eu faço uma comparação. Na hora que eu... Oi, pode falar? Desculpa, é porque eu queria fazer uma pergunta quando a senhora estava mostrando a parte do estômago, só que aí a senhora mudou e eu não tinha achado. Pode, qual é o seu nome? Tamara. Oi, Tamara. Diga, Tamara. Aquela bactéria H. pylori, se eu não me engano, ela fica nessa região que a senhora mostrou no finalzinho do estômago? Sim. H. pylori, né? Fica nessa região, próxima à região pylori, sim. Inclusive, ela possa ser a principal responsável pela gastrite, que são quando a gente apresenta pequenas feridinhas. Mais adiante, eu apresento a vocês alguns processos patológicos relacionados ao sistema digestório. Então, assim, existe a possibilidade ali de ter pequenas feridinhas no estômago, e ela é uma das principais responsáveis, viu, Tamara? De poder promover essa bactéria, ela possa promover, é uma falta de equilíbrio que possa gerar essa sensação, essas ulcerações gástricas, tá? Tudo que a gente fala da região do estômago, gente, a gente denomina região gástrica, tá? Então, é assim, ela é observada nessa região, mas ela possa se estender e colonizar e promover ulcerações na região do estômago, tá bom? Bem, de nada, disponha. Gente, como eles pediram, a gente está na nossa hora de intervalo. A gente vai para o intervalo agora, a gente volta às 9 horas,
tá? E aí é o mesmo link, é tudo a mesma coisa. É só dar continuidade, tá bom? É porque eles pediram para poder vocês descansarem um pouquinho, lanchar, ir ao banheiro. Às 21 horas eu volto em ponto, tá bom? Beijão para vocês até daqui a pouco. Aqui.